Encontre uma posição confortável. Pode estar sentada, com a coluna suavemente ereta, ou deitada com o corpo inteiramente apoiado pela superfície sobre você. Feche os olhos. Faça uma respiração profunda agora. Inspire pelo nariz. Deixe o ar descer até o abdômen e expire pela boca com um sopro longo e consciente. Mais uma vez, inspire e expire. Uma última vez, inspire e expire. Antes de começar, quero te dizer algo com cuidado. Você não está aqui para deixar de sentir medo. O medo não é um defeito seu. É parte do que faz de você um ser humano vivo, sensível, presente. Você está aqui para aprender a se relacionar com ele de um jeito diferente, para que o medo passe a caminhar ao seu lado e não na sua frente, bloqueando o seu caminho. Traga atenção para o seu corpo agora. O corpo é o seu lar mais concreto. Quando o medo aparece, a primeira coisa que ele faz é sequestrar esse lar. O coração acelera, a respiração fica curta, os músculos tensionam, o pensamento dispara para o futuro, antecipando perigos que talvez nunca aconteçam. Mas agora, neste momento, você está segura. Deixe que essa verdade pouse aqui e agora, neste instante. Você está bem. Sinta os pontos de contato do seu corpo com a superfície que te apoia, os pés, as costas, os braços. Perceba como o chão, a cadeira, a cama te sustenta. Você não precisa se segurar sozinha. Escaneie o corpo com suavidade. Comece pelos pés, sinta os dedos, a planta, os tornozelos. Suba pelas pernas, pelos joelhos, pelas coxas. Continue subindo. Quadril, abdômen, percebendo a respiração, movendo essa região. Chegue ao peito, ao coração, coloque a mão aqui por um momento, sinta o batimento constante, fiel, incansável. Esse coração já atravessou todos os medos que você viveu até hoje e ainda está aqui. Ainda bate, ainda te carrega. Suba pelos ombros, pelo pescoço, pelo rosto. Note qualquer tensão sem julgamento e respire. O medo é uma das emoções mais antigas que existem. Ele está gravado no nosso sistema nervoso há milhares de anos, porque durante muito tempo sentir medo era o que nos mantinha vivas. O medo nos fazia correr do predador, nos protegia do perigo real, nos alertava quando algo no ambiente não estava certo. Ele ainda faz isso. Ele ainda cumpre essa função. O problema é que o nosso cérebro, sofisticado e ao mesmo tempo muito primitivo, não distingue bem entre um perigo real e imediato e uma ameaça imaginada, futura ou social. Para o sistema nervoso, o medo de errar numa apresentação importante ativa os mesmos mecanismos que o medo de um predador. O medo de ser rejeitada, de decepcionar, de não ser suficiente. Tudo isso dispara o mesmo alarme biológico. E então, ficamos paralisadas, ou fugimos, ou atacamos, ou congelamos no silêncio que parece seguro, mas nos aprisiona. Com suavidade,
convido você agora a se perguntar, sem pressa, sem pressão: qual é o medo que eu mais carrego comigo? Não precisa ser o maior de todos. Pode ser um medo do cotidiano, de não ser boa o suficiente, de perder alguém, de tomar uma decisão errada, de ficar sozinha, de não dar conta, de ser vista, de não ser vista. Deixe que ele apareça, sem fugir, apenas observe. Agora que o medo apareceu, mesmo que de forma vaga, mesmo que apenas como uma sensação no corpo, vamos fazer algo que parece contraintuitivo, mas é profundamente libertador. Vamos nos aproximar dele. A terapia de aceitação e compromisso nos ensina que lutar contra o medo o alimenta. Quanto mais tentamos empurrar uma emoção para longe, mais força ela ganha. É como segurar uma bola de praia dentro da água. Exige esforço constante, e quando cansamos, ela sobe com ainda mais força. A alternativa não é render-se ao medo, é observá-lo sem resistência, é deixar que ele esteja ali, sem deixar que ele comande. Observe o seu medo agora como se ele fosse um objeto numa vitrine. Você está do lado de fora, olhando. Ele tem forma? Tem cor? Tem textura? Tem tamanho? Alguns medos aparecem como névoa pesada, outros como pedra no peito, outros como um ruído constante ao fundo. Pergunte a ele com genuína curiosidade: o que você está tentando me proteger? Porque por trás de todo medo há uma tentativa de proteção. O medo de ser rejeitada quer proteger o seu coração. O medo de errar quer proteger a sua imagem. O medo de perder quer proteger o seu amor. O medo nunca é seu inimigo. Ele é um guardião que às vezes exagera no trabalho. Agradeça a ele internamente com sinceridade. Eu sei que você veio me proteger, eu te ouço e hoje eu escolho não deixar que você decida por mim. Respire. Vou te convidar agora para uma visualização. Feche os olhos um pouco mais fundo. Imagine que é noite, uma noite quieta com estrelas visíveis e uma lua que ilumina suavemente o caminho à sua frente. Você está numa estrada, não perigosa, apenas desconhecida. O tipo de caminho que você ainda não percorreu antes. Há uma escuridão à frente, não uma escuridão ameaçadora, apenas ausência de certeza. Aquele espaço onde você não sabe exatamente o que vai encontrar. E você percebe que está segurando algo na mão, uma lanterna. Essa lanterna é a sua consciência, a sua presença, a sua capacidade de estar aqui agora sem precisar ver o caminho inteiro de uma vez só. Você acende, a luz não ilumina tudo. Ela ilumina o suficiente para o próximo passo, apenas o próximo passo. E você percebe, não é preciso ver o final do caminho para começar a caminhar. É preciso apenas iluminar o que está à sua frente agora. O medo quer que você fique parada, esperando a luz do dia, esperando certeza total, garantia total, segurança total. Mas a vida não oferece isso. O que a vida oferece é a lanterna, e você já a tem. Dê um passo, sinta o chão firme sob seus pés. Dê outro passo, a lanterna acompanha. O caminho se revela à medida que você avança. Observe como seu corpo se sente ao imaginar esse movimento. Há resistência? Há uma leveza surpreendente? Há os dois ao mesmo tempo?
recolha tudo e perceba: o medo não desapareceu, ele ainda está lá, caminhando ao seu lado, mas ele não está mais na sua frente, você está na sua frente. Antes de encerrar, quero te oferecer 5 perguntas para levar consigo. Na próxima vez que o medo aparecer, e ele vai, você pode usar essas perguntas como a sua lanterna. Primeira, isso é real ou é antecipação? O medo está respondendo a algo que está acontecendo agora ou a algo que pode acontecer? Muitas vezes sofremos mais pela imaginação do perigo do que pelo perigo em si. Segunda, o que de pior pode acontecer e eu conseguiria lidar com isso? Não para catastrofizar, mas para perceber que mesmo nos piores cenários, você tem mais recursos do que imagina. Você já sobreviveu a coisas difíceis antes. Terceira, o que eu faria agora se o medo não fosse tão alto? Essa pergunta revela a ação alinhada com seus valores, não com o medo. E às vezes apenas identificar essa ação já é suficiente para dar o próximo passo. Quarta, o medo está me protegendo ou me aprisionando? Há uma diferença entre o medo que nos avisa de um perigo real e o medo que nos impede de viver. Saber distinguir é uma habilidade que se desenvolve com prática e presença. Quinta, qual é o próximo passo? Só o próximo? Não o caminho inteiro. Não a solução completa. Apenas o próximo passo que está ao alcance da sua lanterna agora. Coloque as mãos sobre o coração. Sinta o calor das suas próprias mãos. Respire e repita internamente com calma. O medo é humano e eu sou humana. Não há vergonha em sentir. Eu não preciso de certeza total para dar o próximo passo. Tenho recursos que ainda não descobri. Eu descobrirei quando precisar. Posso sentir medo e agir mesmo assim. Os dois podem coexistir. Eu carrego uma lanterna e ela ilumina o suficiente. Deixe cada afirmação pousar, não como uma promessa de que tudo vai ser fácil, mas como um lembrete de que você é mais do que o seu medo. Agora, gentilmente traga atenção de volta ao ambiente ao redor. Sinta o peso do seu corpo na superfície. Respire fundo mais uma vez, inspire pelo nariz. Agora, gentilmente, traga atenção de volta ao ambiente ao redor. Sinta o peso do seu corpo na superfície. Mova os dedos das mãos, dos pés com suavidade. Estique levemente os braços se quiser. Respire fundo mais uma vez, inspire e expire. Quando estiver pronta, abra os olhos, olhe ao redor sem pressa, perceba a luz do ambiente, perceba onde você está
e perceba que você chegou até aqui com medo e não apesar dele. Você acabou de fazer algo extraordinário. Ficou com seu próprio medo sem fugir. Olhou de perto, escutou o que ele tinha a dizer e escolheu, mesmo assim, não deixar que ele decidisse por você. Isso é coragem. Não a ausência de medo, mas a presença de você mesma, maior do que ele. Leve a sua lanterna com você. Ela nunca apaga. Sinta, ouça, dê o próximo passo. Você não precisa ver o caminho inteiro, só o suficiente para continuar.